Olá, transcendentes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai continuar aquela série de vídeos sobre as leis universais baseando-se no Kaivalho, e hoje nós estamos com o quarto princípio, que é o princípio da polaridade. Hoje você vai entender o que significa esse princípio e como utilizar esse princípio na prática. Como é que esse princípio se desenrola na sua vida, mesmo você não percebendo. Quais os prejuízos que ele pode trazer para você se você não estiver esperto, se você não estiver desperto. E como estar consciente desse princípio para que você possa utilizar as leis universais a seu favor. Afinal de contas, essa série de vídeos é para te ajudar a elevar a sua vibração, a fazer com que você utilize as leis universais, que são as leis que regem o universo. Você precisa entender para que você consiga ter uma vida melhor e sair do papel de vítima que não é seu. Eu me chamo Mônica Viana, eu sou hipnoterapeuta, e se você já está gostando desses temas de vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você receber todo dia, toda vez que o canal subir um vídeo novo, você ser o primeiro a ser notificado, certo? E também, se você quiser se tornar membro do canal para ajudar esse canal a continuar a divulgar esses conteúdos de forma gratuita, tem a opção aqui embaixo também, logo do lado do canal, certo? Tem o nomezinho Seja Membro, onde você pode ser membro do canal e ter alguns benefícios como lives, como vídeos exclusivos, enfim, vamos lá, sem mais enrolação, para o tema de hoje, que é o princípio da polaridade. O princípio da polaridade, segundo Kaivalho, diz que tudo é dual, tudo tem dois polos, tudo tem o seu polo oposto. Ou seja, o quente e o frio são a mesma coisa, são uma coisa da mesma natureza, que é a temperatura, porém em graus diferentes. Então a lei explica tudo, absolutamente tudo, sem exceção, tem a polaridade. Aplica-se a lei da polaridade. Só que eu vou explicar para você como é que nós, seres humanos, entendemos isso de forma completamente equivocada. Quando nós dizemos que existe o bem e o mal, quando nós dizemos que existe o bom e o ruim, nós estamos nessa dualidade, como se fossem coisas separadas. Mas o princípio da polaridade diz que tudo é a mesma coisa, só que em graus diferentes. Por exemplo, o bem e o mal é a mesma coisa, só que em graus diferentes. Uma pessoa pode ser boa, assim como ela pode ser uma pessoa má. Basta ela escolher um dos lados. É a questão do que criaram da imagem de Deus e a imagem do diabo, né? Que é uma coisa que criaram, você vê aí sendo disseminada pelas religiões e tudo. A ideia de Deus e o diabo. Na verdade, segundo o princípio da polaridade, Deus, que é a simbologia do amor universal, e o diabo são a mesma coisa, só que diferentes em grau. Deu para entender? É a mesma energia, porém, de um lado o suposto bem e do outro o suposto ruim. Por que eu digo suposto? Porque nós, como seres humanos, para criar uma analogia das coisas, a gente criou que um lado é bom e um lado é ruim. Ou seja, olhou uma coisa, ela pareceu mal, pronto, o ser humano já diz que é ruim. Olhou uma coisa, ela pareceu boa, o ser humano já diz que é boa. Ele não considera os dois lados da mesma moeda. E é exatamente por isso que o princípio da polaridade, ele é tão importante você entender. Porque se você vê o bem e o mal de formas separadas, vê que uma pessoa, por exemplo, pessoa preguiçosa, ela não pode sair da preguiça e ir para a ação, você vai sempre achar que você é vítima do universo. E até o final desse vídeo eu vou explicar como é que você pode mudar essas polaridades. Tudo que é da mesma natureza, existem as polaridades. Só que, por exemplo, no termômetro, né? Em nenhum momento foi criado dizendo assim, chegou nesse ponto aqui do termômetro é bom, chegou nesse ponto é ruim. Não, os dois lados vão ser bons em algum momento, assim como os dois lados podem ser ruins em algum momento. Mas para que a gente criasse uma ideia do que é certo e errado, a gente botou lá
Pegou o parâmetro do corpo do ser humano. Nosso corpo, para estar em ótimas condições, ele tem que estar em 36,5 de grau, né? De graus Celsius. Baixo disso, pode ser hipotermia. Acima disso, pode ser uma febre, né? E aí nós identificamos isso como, um lado é bom, um lado é ruim. Mas em qualquer situação, dependendo da situação, vai ser melhor que eu esteja com a temperatura elevada e dependendo da situação, vai ser melhor que eu esteja com a temperatura mais baixa. Não existe bom e ruim. O que existe é duas manifestações diferentes da mesma coisa. Porém, segundo as leis herméticas, segundo as leis universais, tudo coopera para o bem. É como se o mal que a gente criou como mal, ele não existisse. O que existisse de fato é só o bem, ou seja, o medo é uma ilusão da nossa mente. Ele não existe. Em última instância, só existe a coragem. A doença, ela não existe, ela é só uma ilusão da nossa mente. Em última instância, a única coisa que existe é a saúde. Não existe um ser doente, só existe o ser saudável. Certo? Então, por que a polaridade existe? Por que tem esse princípio da polaridade? Eu já falei até em outros vídeos aqui, mas, por exemplo, vamos usar o nosso cotidiano. Se o princípio da polaridade não existisse, ele não fosse perceptível, o que iria acontecer? Quando uma pessoa estivesse indo para a polaridade, para um lugar, já que só existe o bem, só existe o amor, no momento em que a pessoa escolhesse seguir pela indiferença, pelo ódio, que é o oposto, né? Vamos dizer assim, o oposto do amor e contra o fluxo divino, ela iria parar num beco sem saída e o universo nunca iria avisá-la que ela está indo pelo caminho errado. Que ela pode causar um grande problema, não só para ela, mas como para o macro, né? Falando de macro e de micro. Mas a lei da polaridade, ela faz com que você perceba quando você está indo no caminho errado. A percepção da doença no nosso corpo é só para identificar que nós estamos indo por um caminho que não é o do fluxo. Tem alguma coisa no meio do caminho que nós estamos bloqueando, que está bloqueando a saúde. E por esse motivo existem esses princípios da polaridade. Só que a questão é que as pessoas ficam presas nesse princípio, achando que as pessoas não podem mudar, achando que você é uma vítima do universo, achando que você nasceu assim, você vai morrer assim, você nasceu pobre, vai morrer pobre, você nasceu doente, vai morrer doente, você nasceu... eu sou raiventa mesmo, eu estou estressado, vou morrer assim. Não tem como mudar, é da minha personalidade. A pessoa fala logo assim, né? Não, eu não mudo, eu sou controladora, é da minha personalidade. E não é. A lei da polaridade mostra que você pode mudar o seu polo. Você pode escolher pela sua vontade, pela sua determinação e foco e uma intenção positiva o polo oposto. Uma coisa que eu, como hipnoterapeuta, eu consegui comprovar com os meus próprios olhos foi que o bem sempre vai vencer o suposto mal. Como assim, Mônica? Por exemplo, existe um exercício chamado conflito de âncoras. Não sei se você que está me assistindo aqui já ouviu falar sobre isso. Mas eu, como hipnólogo, eu já aprendi esse exercício, certo? Esse exercício é quando você quer, por exemplo, você está fazendo uma sessão de hipnose com um cliente. No caso, eu estou fazendo a sessão de hipnose com um cliente e ele me diz assim: Mônica, eu estou sentindo um medo, eu quero me libertar desse medo agora. Estou sentindo uma tristeza, eu quero me libertar dessa tristeza agora. Eu não preciso nem fazer uma grande investigação na vida dele. Basta que eu faça com que ele sinta a tristeza e ancore essa tristeza, por exemplo, no ombro dele direito. Aí eu digo, toda vez que eu pegar no seu ombro direito, essa tristeza vai emergir, você vai sentir muito forte. Porém, toda vez que eu pegar no seu ombro esquerdo, você sente uma alegria fora do normal. Uma alegria incrível. A maior alegria que você já sentiu. E aí eu instalo a alegria no ombro direito dele. O que acontece? Existe um momento em que nós tocamos as duas âncoras, ou seja, nós tocamos a tristeza e tocamos a alegria na mesma intensidade. Adivinha qual é o sentimento que prevalece no final, depois que a gente toca as duas âncoras? A alegria. Nunca aconteceu, nunca
na história aconteceu de você colocar uma âncora negativa aqui e uma positiva aqui, e quando você tocar, a âncora negativa ficar ativada? Não existe. Por quê? Porque a energia maior, a luz maior, a consciência maior, ela sempre vai ganhar da inferior. É como se pessoas que vivessem na raiva, vivessem na tristeza, vivessem no medo, ela tivesse com a consciência pouco expandida, com a consciência um pouco limitada. Só que se você já aprendeu a sair do medo, você já aprendeu a lei da polaridade, você já entendeu que você pode mudar os seus polos e você saiu da negatividade e foi para a positividade. Você tem mais luz e mais consciência do que aquela pessoa que está na negatividade. Teoricamente, você tem mais energia do que aquela pessoa. O seu conhecimento sempre vai prevalecer ao conhecimento dela. Você, com a sua luz, vai conseguir mudar a polaridade daquela pessoa. Só você. Não tem como uma pessoa da mesma polaridade dela, não tem como uma pessoa que também está vibrando na raiva, conseguir consertar a raiva daquela outra pessoa. Não. Apenas uma pessoa que transcendeu, que elevou a consciência e já saiu daquele patamar, é que consegue mudar, transformar e ajudar aquela outra pessoa. Deu para entender como é que prova-se, através da própria natureza, que só existe o bem? Que tudo que não for, que não trouxer alegria, que não trouxer amor, que não trouxer leveza, é uma pura ilusão, é uma pura energia presa, você presa em uma polaridade que você não deveria estar presa. É como se fosse assim, o ser humano, por algum motivo, ele tem que sentir raiva. Certo? Tem lá esse mecanismo que ativa a raiva no ser humano, tá? Só que não é porque ativou a raiva que ele vai vibrar na raiva, que ele vai ficar lá preso na raiva. Essa é a questão. A raiva, ela só é disparada no momento oportuno. E quando ela é disparada, você não pode agir baseando-se na raiva. Assim como também você não pode agir baseando-se num grande prazer. Porque você tem que procurar a neutralidade da situação, porque ambas as emoções, tanto o prazer quanto a raiva, tanto aquela suposta alegria que a gente acha que sente, elas podem nos prejudicar. Ou seja, o princípio da neutralidade, que é o caminho do meio pregado por tantas religiões, é que é o caminho ideal para a gente seguir, que é o caminho onde tem todas as respostas sensatas. Eu não vou agir nem pela emoção negativa e nem muito menos pela emoção supostamente positiva, que é o outro polo, porque ambos podem me causar sofrimento. Com isso, com esse exercício que eu acabei de falar aqui para vocês, do conflito de âncoras, que sempre a âncora positiva, ou seja, a âncora positiva, ela tem mais energia. Isso comprova a olho nu que o bem, que só existe o amor, não existe outra coisa a não ser o amor. Por isso que um ser com uma elevação espiritual, uma elevação mental, um mestre ascenso, por exemplo, ele chega perto de você, ele muda algo em você, porque só ele, com a energia dele, pode dissolver aquela suposta energia negativa que você estava sentindo. Entendeu? Então, o bem, tudo coopera para o bem. Lembre-se disso. Eu fui para uma palestra esses dias, justamente do Caibalho, com a professora Lucilena Galvão. E aí ela conta na palestra de uma história, né? Um conto que ela fala que um jovem, ele ganhou um cavalo. E aí o pai dele alguém falou assim, olha, seu filho ganhou um cavalo. Ele disse, pode ser bom, pode ser ruim. Tudo bem. Ou seja, ficou no meio termo, né? Pode ser bom, pode ser ruim. Nem ficou alegre, nem ficou triste. Pouco tempo depois, o filho dele cai do cavalo e quebra a perna, machuca a perna. Aí ele disse, pode ser bom, pode ser ruim. E assim ele ficou. Pouco tempo depois, o exército convocou as pessoas, né, para ir para... não vou falar o nome. E aí, o filho dele não foi porque estava com a perna quebrada. Então, tudo que a gente acredita, às vezes, que a gente diz, isso aqui foi ruim.
Isso aqui foi bom. Às vezes só porque causou uma dor, causou um desconforto, a gente diz que foi ruim, foi bom, foi... A gente cria essa situação na nossa cabeça de que bom é só as coisas boas, que a gente botou na nossa cabeça assim. Trouxe prazer, é bom. Não trouxe, é ruim. Eu senti raiva, não é bom. Eu senti tristeza, não é bom. Se fosse tão ruim você chorar, por exemplo, se você sentiu uma tristeza a ponto de chorar, o seu corpo não teria esse benefício, ele não teria esse artifício, ele não te daria a oportunidade de chorar. A questão é que nós não sabemos utilizar isso a nosso favor. Quando você chora por uma situação, você se apega tanto a ela que você começa a chorar todo santo dia pela mesma situação. As emoções, elas estão aqui para serem vividas, só que elas podem ser viciantes, tanto a boa, que é aquela supostamente boa, que é o prazer, como a tristeza também, a raiva, tudo isso é viciante. A gente fica preso nesses polos, por quê? Porque a gente fica preso ao que aconteceu. Se uma coisa te causou raiva, uma situação, uma pessoa, o que você fica fazendo? Você fica remoendo aquela história todo dia. Fulano falou isso. Todo mundo que chega, você conta a história. Porque aconteceu isso comigo, eu fui injustiçada, eu fui não sei o que mais, e a pessoa papapá. E aí você fica nessa e presa nessa energia. Essa é a questão. Só que entende que tudo tem dois lados, tudo tem dois polos, que tudo é a mesma coisa, que na mesma hora que você sente a raiva, você pode ressignificar e mudar o seu polo. Porque se você sentiu a raiva, você tinha que sentir. Vamos dizer assim, você tinha que sentir a raiva naquele momento. Mas você não precisava ficar preso na raiva. A única forma de você ficar presa na raiva é quando você remoe aquela situação. Você não aprende com ela. Você não aprende. Tem situações supostamente ruins que acontecem com a gente não enxerga o macro e a gente acha que é algo ruim. Mas entenda, você sendo uma pessoa boa ou uma pessoa considerada ruim, tudo vai cooperar para o seu bem. Entenda isso. Só porque só as pessoas boas é que o bem coopera. Não, não é. O amor de Deus, o amor do todo, o amor da grande essência é para todos. Não é só para a pessoa boa, a pessoa que faz caridade. Não é só para a pessoa que sobe monte. Não é só para a pessoa que vai para o culto todo domingo. É para a pessoa que rouba. É para a pessoa que engana as outras. É para a pessoa que sente inveja. É para todo mundo. Só que como aquilo vai se manifestar na vida de cada um, tem a ver com as suas escolhas. Mas todo mundo vai para o mesmo caminho. Todo mundo, uma hora ou outra, vai se encontrar lá na frente. Não é porque você acha que está mais à frente do que seu irmão, do que seu tio, do que seu parente, do que seu amigo, que você realmente está. A sua consciência só está um pouco mais expandida que a dele. Mas a dele também vai se expandir em algum momento. Ele não vai simplesmente sumir do mapa e nunca mais vai evoluir. Ele vai continuar evoluindo. Ou seja, o que é bom, eu costumo dizer uma coisa que é muito interessante. O ladrão só existe porque existe alguém que acredita que vai ser assaltado. Só por isso. Se a pessoa não acreditasse, ela não esperasse ser assaltada na rua, não teria um ladrão para assaltá-la. Tá entendendo? Como é que esse universo se molda? Agora nós não entendemos e aí nós criamos uma realidade que a gente não quer. Certo? Outra coisa, quando eu digo assim, sabe quando eu burlo a lei da polaridade? Quando eu digo assim, eu não tenho inveja de ninguém. Ou então, não, eu não sou uma pessoa estressada. Não, eu não sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa alegre. Quando você diz isso, você está botando para debaixo do tapete a sua outra polaridade que existe em todo mundo. A raiva existe dentro de você também, assim como o amor existe dentro de você. A ansiedade existe dentro de você, assim como a calma e a tranquilidade existem dentro de você. Se você nega isso e diz que você só tem a polaridade boa, você joga a sua polaridade supostamente ruim para debaixo do tapete. Porque você diz, não, isso aqui é coisa do cão, isso aqui é coisa do demônio, isso aqui eu não tenho não. Agora isso aqui é de Deus, eu tenho não. Deus e o demônio é a manifestação de uma só coisa. Eu sei que é polêmico, algumas pessoas não vão gostar muito do que eu estou dizendo aqui.
mas é isso, é uma energia só existe o amor e as suas polaridades. Como isso vai se manifestar vai depender da vontade do todo, da vontade das criaturinhas do todo, a vontade dos universos, a vontade do macro, da vontade do micro. E isso vai depender de como isso vai se manifestar. Por exemplo, se a gente entendesse a lei da polaridade, a gente não tinha tanto conflito hoje no mundo. A gente ia escolher conscientemente buscar o caminho da paz, ao invés do caminho dos conflitos. Essa é a questão. Mas quer dizer que os conflitos são ruins? Quem disse que os conflitos são ruins ou bons? Quer dizer que o que causa dor é ruim? Mas aquele moço lá quebrou a perna para não ir. Causou dor, foi ruim? E aí? Então, são as nossas escolhas. É isso que a gente tem que entender. Não existe bom e não existe o ruim. Existe a polaridade de uma coisa da mesma natureza. E nós temos que entender e aceitar isso. A primeira coisa, eu tenho todas as polaridades dentro de mim. Se eu quiser ser uma pessoa invejosa, eu sou. Se eu quiser ser uma pessoa próspera, eu sou. Se eu quiser ser uma pessoa alegre, eu sou. Mas se eu quiser ser uma pessoa triste, eu também sou. Se eu quiser ser uma pessoa ansiosa, eu sou. Se eu quiser ser uma pessoa tranquila, eu também sou. Tá tudo dentro de mim. Porque se eu não reconhecer isso, eu vou achar que eu sou Deus na Terra, que eu sou luz, que eu sou uma pessoa extraplanetária intergaláctica que veio ajudar a humanidade, não tem defeitos. E não é assim. Todo ser humano tem as suas polaridades. Que é só um modo de dizer. É só um modo de dizer que nós podemos estar quente e estar frio. Nós podemos estar com raiva e alegres. A questão é, eu só preciso ficar quente até certo momento. Depois eu tenho que voltar para a neutralidade. Porque se eu fiquei quente foi para harmonizar alguma coisa. É igual quando você fica com febre. Quando algo ataca o seu corpo faz o quê? Para matar aquilo, ele esquenta. Não é isso? Se ele não esquentasse, o que aconteceria? Se você dissesse, não, corpo, volta para a temperatura normal, como que ele mataria aquele corpo estranho que entrou em você? Do mesmo jeito quando ele precisa por algum motivo baixar a sua temperatura, seja lá por que ele está fazendo isso, se for para te salvar naquele momento. Só que aí a questão é, vixe, vou tomar logo um antitérmico, vou logo dar um monte de pulinho, que é para aumentar a minha temperatura, ou então estou com febre, vou tomar um antitérmico para a minha temperatura voltar. Ou seja, você não deixa o seu corpo, olha, antes que os médicos e isso e aquilo, os cientistas vão falar, eu estou falando isso, mas pelo amor de Deus, não vão sentir febre e parar de tomar remédio não, tá? Procure um médico de vocês. Mas o que eu estou tentando dizer é que a gente está sempre bloqueando um processo natural do nosso corpo. Se a gente está gripado e fica com febre, a gente começa logo a ficar com medo. Subiu um grauzinho, a gente, não, vamos tomar aqui um antitérmico, porque Deus me livre. Ai, mas vai que eu tenho uma convulsão, que eu tenho não sei o que, já pensa lá na frente. Quando na verdade o corpo só precisaria aumentar um pouquinho para matar aquilo e voltar ao equilíbrio. O corpo é inteligente, a gente é que não percebe. A gente é que não percebe. A mesma coisa algo me despertou a raiva. Me trouxe para uma polaridade supostamente negativa. Só que eu vou ficar aqui só o tempo necessário para eu aprender, e quando eu aprendo, a minha vibração eleva e eu volto para a neutralidade. Do mesmo jeito aqui, aconteceu uma coisa que me deixou muito alegre, muito feliz. Vim para a polaridade oposta. Preciso aprender alguma coisa para não ficar presa aqui, porque nem toda hora, nem tudo é só prazer. Volta para a neutralidade. Então, o caminho é a neutralidade. Não é porque tem os dois polos que eu tenho que escolher um dos dois. Não é porque tem os dois polos, porque o perigo de você escolher um dos dois é o seguinte. Muitas pessoas, elas confundem prazer com felicidade. Por exemplo, tem gente que diz assim, eu fico tão feliz quando eu vou fazer compra no shopping. Só que isso não é felicidade, isso é prazer. Ela está buscando prazer. Não tem nada a ver, é uma química cerebral, que não tem nada a ver com a alegria sobre-humana do ser humano.
Então, ela pode se viciar simplesmente em ficar fazendo compra para sentir prazer. Tá entendendo? Então, é muito fácil você confundir uma coisa boa com uma coisa ruim. É muito fácil. Entende? Então, por isso que você tem que se manter na neutralidade. Neutralidade. Sabendo que a próxima lei, inclusive, que é a lei do ritmo, sabendo que no universo tudo tem um ritmo. O universo, ele não fica parado. Tem um ritmo. Uma hora o pêndulo está aqui, uma hora o pêndulo está aqui. Se você acompanhar o pêndulo, você vai ter sofrimento. Porque você vai ficar aqui achando que só acontece coisa ruim. Ou então você vai ficar aqui achando que só acontece coisa boa. Aí quando o pêndulo volta, você sofre. E o ideal é que você fique o quê? No meio. Mas não vou entrar agora nesse assunto, porque é assunto para o próximo vídeo, do próximo princípio. Tá, como é que eu posso utilizar, Mônica, todo esse conhecimento que tu acabou de me falar? Toda essa questão da polaridade ao meu favor no meu dia a dia. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu sinto muito medo, tudo eu tenho medo. Tenho medo de fazer uma entrevista, tenho medo de sair na rua, tenho medo de arranjar um namorado, tenho medo de arranjar uma namorada, tenho medo de casar, tenho medo de ter filho, medo de tudo. Medo de adoecer, medo de morrer, medo de tudo. Qual é o oposto do medo? Sabendo que tudo é polaridade, tudo tem polaridade. Ninguém fica com medo para sempre. Eu posso escolher conscientemente o outro polo, o outro lado. Como é que eu faço isso? Qual é o oposto do medo? Supostamente é a coragem, né? Na teoria. Então eu tenho que ir galgando uma escada, um caminho, para que eu vá e mude de polo. O medo, ele existe para que eu não simplesmente não suba num prédio e pule lá de cima do 10º andar, sem medo nenhum, sem achar que eu vou me estabafando lá no chão. Para isso que o medo existe. O medo existe, essa sensação de medo, né, que nós temos, é para quando um leão estiver na minha frente, ou eu tiver que fugir de uma situação, ou enfim, reagir de alguma forma instintiva, eu utilizar aquilo também. Mas não é para eu ficar presa, para aquilo ali me impedir de sair, para aquilo ali me impedir de ter uma vida normal, não. Então eu tenho que ir para o outro polo, que é o polo da coragem. E aí eu tenho que ir, aquela história do tá com medo? Então limpa aqui aquelas crenças que estão causando medo e vai. E vai passando por cima até você tá no polo oposto, que é a coragem. Quando você é inseguro, quando você tem problema de autoestima, quando você tem problema de autoconfiança, qual é o outro polo? A autoconfiança. Se você é inseguro, tem o outro polo da autoconfiança. E aí você tem que ir galgando caminhos até chegar na autoconfiança. Isso existem inúmeras formas. Inclusive, já falei aqui no canal várias vezes, vários exercícios que você pode fazer para melhorar cada coisa. Reprogramações mentais, visualizações criativas, fazem com que você, por exemplo, uma meditação faz com que você transmute a raiva em uma leveza, faz com que você transmute a tristeza em alegria. Tudo isso você pode utilizar ao seu favor. Limpando bloqueios, traumas, às vezes você não sabe por que você tem tanta raiva, você só sabe que está 100% do tempo quase sentindo raiva. Talvez seja uma memória que você está presa nela, uma situação que aconteceu na sua vida que você não consegue perdoar, e aí você está presa nessa raiva, você está preso nessa raiva. Então, uma terapia vai te ajudar, um livro, um conhecimento que te ajude naquele caso específico, para te ajudar a ressignificar aquela situação, a dar um novo significado para aquilo, entender de uma outra forma, ao invés de você ficar, porque eu sou a vítima, porque fulano fez isso comigo, porque Beltrano, porque aconteceu isso, você pegar aquela história, peraí, chega de sofrer com essa história aqui. Qual é o novo significado? Qual é o aprendizado que eu vou tirar daqui? É o aprendizado, essa é a questão. Aquilo só para de acontecer na sua vida quando você aprende. Quando você aprende. Não é quando você aprende a sofrer, não, porque tem pessoas que confundem, né? Eu só vou parar de sofrer quando eu aprender a sofrer. Quando eu entender que eu nasci para sofrer mesmo.
Não, você não nasceu para sofrer, você tem um outro lado. Ninguém nasceu para ficar só de um lado. Se você está só de um lado há muito tempo, você está contra o fluxo do universo. Possivelmente você já está cheio de doenças, cheio de problemas mentais, cheio de coisas, cheio de tribulação na sua vida. Porque você está preso num polo. Você está preso num polo oposto. Num polo que você deveria não estar. Você deveria voltar para esse caminho aqui do meio. Mas você fica aí preso. Essa é a questão. E o universo fica te impulsionando a crescer. Porque cada coisa que acontece repetida na sua vida não é nada mais, nada menos, não é Deus que fica. Fulana vai ser castigada hoje, porque não me escutou, vai ser castigada. Não é assim. É você, com as suas escolhas energéticas, com as suas escolhas vibracionais, na forma com que você vibra, é que você atrai a qualidade dos acontecimentos para você. E aí tudo é uma escola, a vida é uma escola, cada coisa que acontece é uma escola. Mas como é que você quer que seja o seu aprendizado? Você quer que seu aprendizado seja um pouco mais dolorido? Ou você quer que seu aprendizado seja um pouco mais ameno? Se você quiser que seu aprendizado seja um pouco mais ameno, você tem que manter a sua vibração elevada. Porque de todas as formas você vai aprender. Você está aqui para aprender. Mas, se você quer um aprendizado mais doloroso, você fica lá na polaridade negativa. Porque uma hora ou outra você vai aprender também. Não tem aquela frase que as pessoas dizem, Deus não dá um fardo maior que eu possa carregar? Acontece a realidade. Você não vai ter nada que você não aguente. Porque você escolheu conscientemente. Por que você acha que tem tantas pessoas que têm uma vida, por mais que tenha dificuldades, problemas, todo mundo tem, mas a pessoa parece que tem uma vida mais leve do que aquela pessoa que está sempre na negatividade. Tudo de ruim acontece na vida daquela pessoa. Não tem um ano sequer que aquela pessoa não tenha um problema. Nada. Toda vez que ela chega para você, ela tem 10 histórias para contar de desgraça que aconteceu na vida dela. Porque ela está presa em uma polaridade. Aí, será que eu fui escolhida para sofrer? Por que filho de fulano veio por que tal pessoa veio na família de tal pessoa, que é uma família tão estruturada, e logo eu vim numa família tão esculhambada? E aí, vai ficar sofrendo com isso? Vai ficar querendo entender por que você veio numa família toda troncha e outra veio numa família maravilhosa, aparentemente incrível, que é aparentemente, que você só está vendo uma parte da história. Uma parte da verdade, toda verdade é uma meia verdade, inclusive segundo o princípio da polaridade. Então, para de querer achar que você é vítima, porque é mais cômodo ser vítima. É mais cômodo dizer assim, tadinha de mim, eu sou tão sofredora, ninguém olha pra mim. Tadinha de mim, já sofri tanto. Quando é que eu vou ser recompensada? Quando é que Deus vai olhar para mim? É muito fácil agir assim. Porque dessa forma você só está esperando um retorno de algum lugar. Você está esperando que um dia, depois de tanto sofrimento, depois de continuar na zona de conforto, alguém olhe para você e venha te salvar. No arrebatamento, lá sei quando é que você espera que isso aconteça. Só que não é assim não, bebê. A vida não é assim. Você é que se salva. Somente você. E os conhecimentos estão aí, cada vez mais. Nunca esteve tão fácil você achar esses conhecimentos de espiritualidade. Não estou falando desses dogmas religiosos que criaram, não. Estou falando de espiritualidade mesmo, livre. Essa espiritualidade que te impulsiona para se conhecer e não para que você busque algo fora de você. Então é muito cômodo permanecer nesse vitimismo, porque você acha que é vítima do universo. Então quem é vítima não pode fazer nada. Só porque quando você assume a responsabilidade, por mais que quando você diz para uma pessoa que adora ser vítima, você diz para ela, cara, acorda porque só tu pode mudar a sua realidade. É capaz da pessoa morrer. Porque ela sabe, quando ela começa a perceber que ela vai ter que fazer um monte de coisa, que não é só técnicazinha de lei da atração, não é só escritazinha no papel, não é só acender uma vela que a vida dela vai mudar, que ela vai entender que ela vai ter que sair da zona de conforto, que ela vai ter que trabalhar para ter dinheiro, que ela vai ter que se especializar em alguma coisa, que ela vai ter que, se ela quiser ser rica, ela vai ter que ralar bastante, ela vai ter que parar de acreditar que todo rico fica roubando dinheiro dos outros, e não é assim. É trabalho. Não estou falando das pessoas que roubam, estou falando das pessoas que trabalham mesmo, que prosperam.
Mas ela não quer, porque ela quer um dia que Deus vai mandar uma mega sena para ela. Ou que ela está comprando todo dia um negócio na loteria e ela vai ganhar. Um dia ela vai ganhar. Não é assim. Para com isso. Ai, um dia Deus vai ter pena de mim e vai parar de mandar para mim um marido que me maltrata. Não vai parar de mandar marido que maltrata nenhum. Até você aprender o que você tem que aprender. É você que está criando o marido que te maltrata. Na polaridade que você escolheu, você está criando toda essa sua realidade. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo, se estendeu até mais do que eu queria. Mas eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você quer saber mais sobre esses assuntos, tirar mais dúvidas, tem um grupo gratuito aqui embaixo, você pode entrar. Mônica, eu queria entender melhor sobre a lei da polaridade. Tem uma situação assim, assim, assim na minha vida, como é que eu posso utilizar? Vai lá, que não só eu, mas várias pessoas que estão lá também buscando expansão de consciência podem te ajudar. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá uma curtida no vídeo para você ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas e até o próximo vídeo.